Galera, vou gravar esse vídeo aqui para tentar corrigir, vou corrigir, né, as questões do simulado que vocês fizeram em relação ao UES. Vamos lá, um a um, rapidinho. Questão 23. Para Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil se modernizaria quando superasse a autoritária herança rural portuguesa, ou seja, quando superasse todos os resquícios de autoritarismo que Portugal deixou aqui. Com base nessa asserção, pode-se afirmar corretamente que, para o autor, o desenvolvimento econômico do Brasil somente ocorreria quando as decisões acerca de seu futuro estivessem na mão do povo? Não. Ele fala quando fugisse da herança portuguesa. B. O Brasil teria que ampliar sua base agrícola escravocrata? Não. Ele fala de uma herança autoritária portuguesa. Ele não cita claramente essa fuga de uma base agrícola escravocrata. C. O Brasil teria que teria que romper com as antigas estruturas sociais e econômicas herdadas da colônia? Sim. Herdadas do período colonial, né? Essas estruturas, elas acabaram moldando algumas relações no Brasil posteriormente. E é isso que o Sérgio Buarque de Holanda tenta romper com esse momento de modernização, superação no Brasil, né? Então, a questão 23 é o item C. A questão 24 fala assim: no Brasil, o período que seguiu logo após a abdicação de Dom Pedro I foi marcado por um conjunto de crises. Observe o que é dito sobre o que ocorria nesse momento. Vamos lá. Após a abdicação de Dom Pedro I, a gente vive um hiato na política brasileira da época, que é o período regencial, que vai de 1831 até 1840. Um período de grande instabilidade política devido às várias revoltas regenciais. Item 1. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida. Correto. Esse item está verdadeiro, viu? O povo reivindicava por melhores condições de vida em geral. Diversas daquelas revoltas tinham esse teor, como a cabanagem. Os conflitos ocorridos representavam o protesto do povo contra a centralização do governo e eram marcados pela reivindicação por maior participação popular na vida política do país. O item também correto exprime bem o que pensavam na época os que faziam aqueles movimentos regenciais. As convulsões populares do período exigiam reforço das antigas realidades sociais, bem como a submissão das forças políticas ao poder central. Não. Eles não queriam esse reforço das antigas realidades sociais. Eles queriam algo novo, algo com maior liberdade e com o fim daquela exclusão social que existia, aquela miséria social que existia no Brasil naquele momento. A questão 25, então é o item C na 24, tá? A questão 25 fala assim: no Brasil, o coronelismo, o fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais prerrogativas o coronelismo, aquele fenômeno que surge na Primeira República de grandes coronéis comandarem a política brasileira através do controle do voto, né? Se refere muito à política dos governadores na época, se refere muito a um período chamado, que tem como nome o voto de cabresto, controle do voto a partir daí, o curral eleitoral. Tudo isso marcou aquela política da Primeira República. E tem a limitação do exercício da cidadania com o voto de cabresto, que assegurava o controle do voto. Isso é coronelismo. Isso é coronelismo. Perfeito item. A autonomia política resultante da organização da economia rural da época. Não tem a ver com isso. O coronelismo ele tem a ver mais com esse voto que é praticamente obrigatório, através da troca de favores na época. C. Prática da cidadania política? Não. Tudo que o coronelismo não é uma prática de cidadania política. Ele é o controle do voto. D. Adoção de valores éticos. Não tem nada de ético nesse processo. Portanto, 25 e tem A. A questão 26 fala assim: o ano de 2014 era marcado pelos 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial, conflito que envolveu inicialmente as maiores potências europeias e trouxe ao final mais de 9 milhões de combatentes mortos e outros tantos incapacitados e feridos.
Ainda hoje é difícil precisar o número de mortes em virtude de doenças e da fome que se espalharam por todos os países ouvindo um conflito. Falou da Primeira Guerra Mundial, né? O conflito que foi de 14 a 18. E sobre este conflito armado, que pôs fim à época da Belle Époque europeia, pode-se afirmar corretamente que foi desencadeada pela Anschluss. Não, aquela anexação da Áustria pela Alemanha é uma relação de um acontecimento lá do século, lá mais distante da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, o Anschluss é um evento que se refere à Segunda Guerra Mundial, não à Primeira. B. Teve como fator causador a tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques em 1917. Não é um fator causador direto, né? A gente está falando da Revolução Russa aí. C. Se deu como consequência das disputas imperialistas. Sim, uma das causas da Primeira Guerra Mundial são as disputas imperialistas, ou seja, os países europeus disputando territórios na África e na Ásia naquela época, principalmente na África, né? E alguns chegaram antes e outros chegaram depois, como Alemanha e Itália, e isso gerou rixas entre eles. E da formação de alianças políticas na Europa desde o século IX. Sim, a formação de alianças já era algo que acontecia na Europa durante esse século XIX. Temos aqui duas causas da Primeira Guerra Mundial. Podemos citar também o nacionalismo exacerbado, podemos citar também como o estopim a morte de Francisco Ferdinando. Tudo se relaciona a essas causas da Primeira Guerra Mundial. Eis que a 26ª questão é o item C. A 2, a D, ela encontra em duas superpotências. Eu e a União Soviética tem mais a ver, né? Essa disputa concorrencial tem mais a ver, ou tem mais relação com a Guerra Fria. Questão 27. Quem era a burguesia? Eram os escritores, os doutores, os professores, os advogados, os juízes, os funcionários. As classes educadas eram os mercadores, os fabricantes, os banqueiros. As classes abastadas, que já tinham direitos e queriam mais. Acima de tudo queriam, ou melhor, precisavam lançar fora o jugo da lei feudal, numa sociedade que realmente já não era feudal. Quando a gente fala de burguesia, querendo jogar fora os costumes feudais, ligados à nobreza, a um clero, isso parece muito a maior revolução burguesa do século XVIII, que foi a Revolução Francesa. Continuemos. Precisavam deitar fora o apertado gibão feudal e substituí-lo pelo folgado paletó capitalista. Encontraram a expressão de suas necessidades no campo econômico, nos escritos dos fisiocratas Adam Smith, e a expressão de suas necessidades no campo social, nos trabalhos de Voltaire, Diderot, D'Alembert, né, outro enciclopedista. O laissez-faire no comércio e a indústria teve sua contrapartida no domínio da razão, na religião e na ciência. Gente, eu não vou nem ler o enunciado total, porque essa burguesia está ligada ao quê? Ele quer saber, essa burguesia do texto, que o texto cita, está ligada a quem? Quando citou os pensadores iluministas, matou a Revolução Francesa, que foi totalmente influenciada pelos pensamentos iluministas ligados a Voltaire, Rousseau, Montesquieu na época, Adam Smith no campo econômico e por aí vai. Então, item B. 28ª questão, história antiga. Todas as pessoas frequentavam o mercado e o teatro. Já a Assembleia era reservada apenas aos que eram cidadãos, ou seja, homens livres descendentes de pessoas nascidas na cidade. O conselho e os tribunais eram reservados aos eleitos para suas funções, embora todo cidadão pudesse sê-lo. O estádio era frequentado por homens adultos e jovens, com mais de 12 anos que tivessem tempo livre para praticar esportes. Todos esses lugares ficavam na parte baixa da cidade, a ágora, de acordo com o excerto. Então ele quer algo em relação ao excerto, né? O trecho, marque o F, né? Na sociedade grega, todos os espaços da cidade, estado, polis eram de livre acesso a todos os seus cidadãos, não havendo restrição de participação deles nas instituições públicas. O excerto ele vai falar basicamente sobre isso, né? Falando que aqui, o estádio era frequentado por homens adultos e jovens com mais de 12 anos que tivessem tempo de praticar esportes.
ele dá uma certa ideia disso, né? E na Grécia Antiga, um dos preceitos era a isonomia, ou seja, todos eram iguais perante a lei. Esse preceito diz que a participação, né, ela é igual para todos. Não havia restrição. Essa questão ela é verdadeira. Se a gente for pegar uma historiografia recente, nós temos alguns pontos a questionar em relação a esse item, né? Mas continuemos, mas é verdadeiro. Apesar da proibição de frequentar o estádio, as mulheres era permitido participar da Assembleia, do Conselho e dos tribunais. Isso é falso. As mulheres elas eram retiradas daquela parte de participação. Mulheres, escravos e quem não era cidadão ateniense, por exemplo, lá, naquele momento. Então, o item é falso. O direito à cidadania era excludente. Sim, só alguns tinham esse direito à cidadania. Pois impedia que estrangeiros e seus descendentes, além das mulheres escravos, participassem dos espaços da polis, decisão. Perfeito. Era uma exclusão. A democracia ateniense era excludente. Próximo. Somente aos cidadãos era permitido usufruir das diversões, como ir ao estádio, praticar esportes e assistir a espetáculos do teatro. Aqui ele deixa bem claro que isso está aberto, né? Por homens adultos e jovens com mais de 12 anos, né? Não é somente aos cidadãos que isso era reservado. Então, o item é falso. Somente deixa o item falso. Então, o item correto a se marcar aqui é o item C. Questão 29 é uma questão de praxe do Brasil colonial, falando do sistema produtivo, aqui no caso, o açúcar, que era a plantation. Eu falo sempre que a plantation ela se refere ao mela, né? Uma monocultura, se é o açúcar, ele mela. Monocultura com mão de obra escrava, com produção feita em latifúndios, com potencial agroexportador. Dito isso, só podemos marcar um item. Grande lavoura de tropicais, fundamentadas no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Só isso explica a plantation, a plantação ou as plantações de açúcar no Brasil colonial. E para encerrar, a abdicação de Dom Pedro I possibilitou um novo arranjo político, que na historiografia, quando Dom Pedro abdica, ele deixa uma lacuna. Essa lacuna vai ser preenchida de 1831 a 1840 pelo chamado período regencial. Dom Pedro II só assume a partir do segundo reinado, com o fim do período regencial. É isso, meus amigos. Correção aí do simulado para vocês. Forte abraço.